Amém, meus irmãos, que manhã gloriosa. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem, viu? Porque se você não estiver, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa, viu? Em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Olha, eu quero compartilhar essa palavra poderosa com você, né? Quando Jesus ele fala conosco, usa alguém para falar conosco, ou quando ele mesmo fala conosco, no caso de Pedro, você pode ter certeza, vai se cumprir. É mesmo, pastora? Vai se cumprir. Se Deus falou, vai se cumprir. Hoje ou amanhã ou depois de amanhã vai se cumprir. E nós devemos fazer o quê, pastora? Pedir para Deus misericórdia. Pedir para Deus misericórdia. Nós nunca podemos retrucar a, a Deus, né? Como Pedro retrucou a Jesus. Nós nunca podemos fazer isso. Por quê, pastora? Porque Deus, irmãos, ele sabe daquilo que nós não sabemos. Deus, ele vê aquilo que nós não vemos. Deus, ele ouve aquilo que nós nunca imaginamos ouvir. Deus, ele sabe de tudo. Quando Deus ele fala conosco, ele fala com propriedade. Quando Deus ele fala conosco, ele fala com verdade. Isso precisa estar guardado em nossos corações. Deus ele sabe o que ele está falando. E Deus ele sabe o que ele está fazendo. Isso precisa estar dentro de nós, irmãos. Isso é necessário que esteja dentro de nós. Deus sabe o que ele está fazendo. É muito forte isso. É muito forte isso, é muito profundo. Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E nós precisamos nos enquadrar no centro da vontade de Deus, né? Coloca aqui nos comentários, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, porque é isso que nós precisamos de misericórdia. Olha só, Jesus, ele fala para Pedro, olha Pedro, nós estamos aqui em Marcos, capítulo de número 14, verso 27, que diz assim, e disse-lhe Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha que tremendo, né? E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Olha só, quer dizer, ele retrucou a Jesus. Quer dizer que Jesus não sabia o que ele estava dizendo? Será que Jesus não sabia o que iria acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ter tanta certeza, irmãos, da nossa atitude, né? Daquilo que nós vamos fazer. Porque nós, seres humanos, somos imprevisíveis. Às vezes nós fazemos coisas que surpreendem até a nós mesmos. Olha isso que aconteceu com Pedro. Olha isto que aconteceu com Pedro. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos instrui a sermos tardios. Tardios, aleluia, em falar, né? Tardio, porque nós podemos tropeçar nas nossas palavras. Porque o dia de amanhã, irmãos, pertence a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Quantas pessoas carregam consigo a tese de, diante de um assalto, não reagir, né? Não reagir diante de um assalto. E às vezes a pessoa sofre um assalto, reage e morre, né? Mas ela carregou a vida inteira aquela tese de não reagir. Eu não vou reagir. São coisas momentâneas, né? São coisas que somos impulsionados a fazer, né? Às vezes não é algo que você quer, mas você é impulsionado a fazer. Existe uma força te impulsionando a fazer aquilo. Louvado seja Deus. Eu falo sempre do mundo espiritual, que o mundo espiritual é algo muito sério, né? E o que aconteceu aqui com Pedro foi algo totalmente espiritual. Nós temos um inimigo, nós temos um adversário que nos impulsiona para algo, que nos empurra para algo, que nos incentiva a fazer algo e muitas vezes nós estamos dentro da situação e a gente não percebe. A ação de Satanás é sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é algo seríssimo e eu quero chamar a sua atenção para essa palavra.
Cuidado. Cuidado com o que você fala, né? Cuidado. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos, nós não podemos sustentar ali na frente. E nós devemos pedir para Deus, tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim, porque nós somos tão falhos, irmãos, que a palavra que deve sair da nossa boca é misericórdia. Nós devemos pedir para Deus misericórdia. Misericórdia. Quantas vezes somos impulsionados pela ira, pelo ódio, e nós devemos fazer o quê, pastora? Pedir a Deus misericórdia. Porque nós não podemos ser impulsionados por essas coisas. Nós precisamos entrar no ambiente espiritual. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Nós precisamos viver o mundo espiritual para que nós possamos entender essas pequenas coisas que se tornam grande no nosso mundo. Quando algo acontece, nós somos impulsionados a reagir. Nós somos impulsionados por uma força que muitas vezes nós não entendemos, a reagir sobre as coisas. E nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos ter autocontrole. E isso nós vamos conseguir somente através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode nos proporcionar essa virtude. Só Ele pode nos dar essa capacidade. Só Ele pode nos dar esse poder. Só Jesus pode nos dar esse poder de nos controlar, de termos limites, de identificarmos o mal que tão de perto nos rodeia. Pedro, ele não conseguiu fazer isso, ele retruca Jesus. Ele retruca Jesus e ele diz, olha, nunca, porém, eu. Né? Ele disse-lhe, Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Eu não vou me escandalizar. Ele se precipitou demais nas suas palavras. Ele se precipitou demais nas suas palavras. Jesus, ele fala que o povo iria se escandalizar com ele. E quantas vezes você não se escandaliza com aquilo que Deus permite na sua vida? Que você fica indagando e perguntando para Deus por quê? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por quê? Você se escandalizou com o que Deus fez. Você se escandalizou com o que Deus permitiu na sua vida. E Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Aqui no caso de Pedro, Jesus sabia o que estava fazendo. No seu caso, Jesus sabe o que está fazendo. No meu caso, Jesus sabe o que está fazendo. Ele sempre está no controle de tudo. Ele é dominador de todas as coisas. Ele sempre está no controle de tudo. Ele é dominador. Guarda isso no seu coração. Saiba que Deus sabe o que ele está fazendo. Olha aqui, vamos seguir aqui, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos. Ainda que eu tenha que morrer, e ele retruca. Ele continua retrucando. Olha que coisa tremenda. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim como Jesus disse, aconteceu. Assim como Jesus disse, aconteceu. Olha que coisa tremenda. Aqui a gente vê o poder e o controle que Jesus tinha e tem nas suas mãos. A gente vê o controle e o domínio. Jesus é dominador. Ele é dominador. Ele tem nas mãos o controle de tudo, irmãos. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Nós não sabemos de nada. Pedro aqui falava daquilo que ele não sabia. Pedro aqui falava daquilo que ele não entendia. O que é, pastor? O mundo espiritual. Nós temos que buscar entendimento, irmãos, do mundo espiritual. É algo muito sério. O mundo espiritual é algo muito sério.
E muitas vezes nós estamos dispersos, distraídos com o que está acontecendo no mundo espiritual. Pedro estava distraído. Pedro falava daquilo que ele não entendia e ele negou. Ele negou a Jesus 3 vezes. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E todos os discípulos que juraram fidelidade a Jesus deixaram ele só. Ele ficou só. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Cada um correu para um lado. Cada um se dispersou para um lado. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra, aleluia, no seu coração. Guarda essa palavra no seu coração e saiba, aleluia, que Deus, ele sabe o que está fazendo na sua vida. Deus, ele tem domínio de tudo. Peça para Deus misericórdia. A gente tem que pedir, irmãos, para Deus misericórdia, para a gente permanecer no nosso lugar, para a gente guardar em nós a fidelidade, para que a situação não nos tire de Jerusalém, para que a situação não nos tire, aleluia, do centro da vontade de Deus. É necessário pedir para Deus misericórdia. Misericórdia. A palavra tinha que se cumprir, estava escrito. Estava escrito, a palavra tinha que se cumprir. E às vezes nós achamos que nós somos fiel e nós não somos. Nós temos muito que melhorar. Pedro tinha muito que melhorar. Os discípulos tinham muito que melhorar. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que Deus, ele está no controle de tudo. E é assim, você pode melhorar. Você pode ser mais crente do que você é. Você pode ter mais comunhão do que você tem com Deus. Você pode entrar mais nesse ambiente espiritual. Você pode entrar. Louvado seja Deus. Você pode entender mais do mundo espiritual se você quiser. É só você buscar. É só você se entregar para Deus, que você vai conseguir entender mais. Aleluia, o que está acontecendo à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã gloriosa. Foi um prazer. Louvado seja Deus, falar do mundo espiritual para você. Que Deus em Cristo vos abençoe, viu? Na metade desse dia eu retorno orando pela sua vida. Amanhã nós vamos iniciar essa campanha gloriosa. Vai ser 7 quartas-feiras do novo de Deus. Deus vai fazer coisas novas, coisas impossíveis. Deus, ele vai fazer. Eu vou orar pela sua causa. Será 7 quartas-feiras que eu vou orar aqui, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus, pelas suas causas. Causas impossíveis, causas que fogem do nosso controle, ou causas que saiu do nosso controle. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, viu? Eu vou te ajudar em oração e eu creio na sua vitória. Eu creio que Deus, ele vai abrir porta onde não tem porta, viu? Deus, ele vai prover. Deus, ele vai jogar por terra demônios do inferno que tem se levantado contra a sua vida, que tem usado corpos, que tem usado vidas contra você. Deus, ele vai jogar por terra, porque ele tem poder, viu? Deus, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, pedimos ou imaginamos. Deus, ele tem poder, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te pedir para que você compartilhe essa palavra, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas, assim como você é na minha, viu? Porque você é uma bênção na minha vida. E eu quero que você seja bênção na vida de outras pessoas também, compartilhando a palavra de Deus, viu? Você é uma bênção. Peça para Deus misericórdia, viu? Peça para Deus misericórdia, que ele dará. Que Deus em Cristo vos abençoe.